A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, mais um culto em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa palavra do Senhor. Em Lucas 16, capítulo 16, versículo 13. Amém? Diz assim o nosso Senhor Jesus: nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de um espera só um minutinho. Vou fazer de novo. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou de aborrecer um ou amar o outro. Se chegar a um, despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, irmãos? Aqui o Senhor nos diz aonde a gente está colocando o nosso coração. Não podemos servir a dois senhores, nem a Deus, só a Deus, e não dois como Mamon. Mamon é aquele que nos tira da presença do Senhor. Ele rouba o nosso tempo, nos afastando do jeito da gente ouvir o que a gente está ouvindo, o que a gente está falando. Então, aonde colocamos o nosso coração, ali é onde o Senhor habita. Mas Mamon tenta roubar o nosso coração, nos distraindo. Quando vemos, já passou o dia inteiro, e qual o momento que nós tiramos para Deus? Então, que nós nos inclinamos no nosso coração diante do Senhor, e que tiramos da nossa vida todo o mamon, tudo aquilo que quer nos afastar da presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Nos pedimos perdão, Senhor, que tenha misericórdia, por muitas vezes a gente perdeu o nosso tempo, nós distraímos com outras coisas e deixamos as coisas do reino para depois. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos voltar o nosso coração para a Tua presença, para tudo aquilo que é do reino, que nós possamos, Senhor, gastar o nosso tempo na Tua presença, porque a Tua palavra também nos diz que nos finais dos tempos teria dias difíceis e trabalhosos. Então, que possamos inclinar o nosso coração somente para a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E o Senhor é grande em poder e majestade. E tem... Fazia tempo que eu não vi você bonito. É? Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Vamos compartilhar aqui uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, então. O segundo livro de Samuel. Outro dia eu estive ministrando essa mensagem numa igreja. E Deus falou muito. Deus falou muito forte com a igreja. Eu creio que Deus vai falar conosco também, amém? Graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. É uma passagem bem conhecida de todo mundo. Talvez você já tenha visto, já tenha lido, mas Deus quer revelar coisas aqui para nós. Amém? Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém, irmão? E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que faça benevolência e use de beneficência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei, então: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei:
há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? Disse então Ziba ao rei: eis que ele está à casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou chamar o rei Davi, e tomou a casa de Maquir, e o filho de Amiel, e de Lodebar. Então o rei foi lá e tomou ele de lá. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse então Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Até aqui só. Então, comerás comigo pão na minha mesa. Fala comigo assim: comerás pão na mesa do rei. Glória a Deus. Pode se sentar. Senhor, nos abençoe nessa hora, neste momento. Que o Senhor possa falar muito conosco através da ministração desta palavra. Porque eu creio, ó Deus, que o Senhor que está falando. Não importa o vaso que está sendo usado. A palavra é do Senhor. A palavra é sua. Portanto, a todos quantos estão ouvindo, receba em nome de Jesus, no seu coração, essa palavra. Queridos, maravilha. Eu fiz umas anotações. Eu melhorei mais essa mensagem, pesquisei mais. E Deus falou muito comigo também. Essa palavra, irmãos, Lodebar, na verdade, são duas palavras. Porque no original hebraico, a palavra lo quer dizer não. A palavra lo quer dizer não. E a palavra debar quer dizer pasto. Quer dizer, não pasto. Lodebar, querido. Eu vou voltar um pouquinho na casa de Saul para você entender melhor essa mensagem. Saul foi o primeiro rei de Israel. Todo mundo conhece a história de Saul. Desde quando ele foi chamado. O povo de Israel queria para eles um rei como havia em outras nações. Havia os filisteus, havia rei. Os jebuseus, havia rei. Em vários lugares. E eles também queriam um rei para governar sobre eles. Então chegaram a Samuel e pediram para Samuel: Samuel, constitui a nós um rei, como existe em outras nações. A palavra de Deus diz que isso pareceu mal ao ouvido do profeta. O coração do profeta se chateou com isso, ficou aborrecido com isso. Mais tarde Deus falou para ele: olha aqui, Samuel, não é a você que eles estão desagradando, é a mim. Faça o que estão pedindo. E a Bíblia diz que a sorte caiu lá em Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis. Esse homem era um homem alto, do ombro para cima, não tinha ninguém tão alto como ele. Era um homem bonito, Saul era um homem belo. E isso agradou muitos os judeus, os israelitas. Porque Saul não tinha nada com Deus. Na verdade, ele era da tribo de Benjamim, mas não tinha propósito nenhum com Deus. Pessoalmente falando, não. Mas Deus chamou ele para ser. Deus abençoou a vida dele, porque ele foi escolhido pelos israelitas para ser rei sobre eles. Porque o governo naquele tempo, se você estuda a palavra de Deus, você vai entender que o governo naquele tempo é chamado de governo teocrático. Era Deus que governava através do profeta. E o profeta naquela ocasião era Samuel. É por isso que Samuel ficou chateado, ficou triste, aborrecido com isso. Porque eles deram preferência para outra pessoa governar no lugar de Deus. Mas Deus falou para Samuel: olha, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Faça o que eles estão falando. Então, tudo aconteceu assim. E a Bíblia diz que Saul, no andar do governo dele, ele começou bem. Ele começou bem. Mas teve um momento que ele aborreceu o coração de Deus. Ele fez o contrário. E isso aí também não agradou a Deus. Deus então resolveu tirar o reino de Saul, com certeza, e dar a outra pessoa. Numa certa ocasião, Deus mandou ele matar os amalequitas, tudo, acabar
com os amalequitas, Saul então fez uma coisa errada. Desobedeceu a Deus. E isso, quando Samuel vem falar para ele, olha, o que você está fazendo? Você fez uma coisa que não é devida a você. Isso é coisa de sacerdote. Fez sacrificar para Deus, mas na verdade ele não tinha obedecido o que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer uma coisa e ele fez outra. E a Bíblia diz assim, quando Samuel veio falar com ele, ele ficou meio assim, e Samuel saiu, ele agarrou Samuel. Ele agarrou a Samuel e a capa de Samuel rasgou. Aí Samuel falou, assim como a minha capa rasgou, Deus também rasga de você o reino nesse dia. Então aconteceu tudo isso. Saul também, ele foi um homem bom, mas no andar do seu governo, ele foi contradizendo com as coisas que Deus queria dele. Poderia ter sucesso no seu governo, poderia, mas pela sua ganância, pelo seu orgulho, por muitas coisas, ele deixou de ser o preferido de Deus. E tudo isso aconteceu quando Deus chamou Samuel e falou, vai à casa de Ramá. Vai lá em Ramá, na casa de Jessé, o belemita. E Samuel foi. Eu tenho por ali um homem que governará Israel. E a Bíblia diz que Samuel foi, chegou na casa de Jessé. Samuel era um homem nazireu de Deus, um homem temido em Israel. Toda a palavra de Samuel, Deus confirmava. Então Samuel era muito temido naquela ocasião. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, o que aconteceu? Jessé falou, é de paz a sua vinda? Todo mundo tinha medo do profeta. Samuel disse, é de paz a minha vinda. Onde estão os seus filhos? A Bíblia diz que cada um dos filhos de Jessé foi passando diante do profeta. E a Bíblia diz que o primeiro que veio era um homem bonito também. Tão bonito como Saul, tão alto como Saul, tão bem vestido como Saul. E ele achou, o profeta achou que aquele seria o substituto de Saul. Mas não, Deus falou, olha, não atente para a sua altura, nem para a sua formosura, porque eu já rejeitei. Eu fico imaginando o seguinte, Deus rejeitar uma pessoa, o que será que aconteceu com esse rapaz? O que será que ele fez para Deus o rejeitar? Então, as coisas aconteceram assim. E foi passando todos os filhos, e depois que acabou, todos os filhos estavam ali, Samuel perguntou, acabou-se seus filhos? Não, tem mais um. Está lá no pasto, está cuidando das ovelhas. Manda chamar. E a Bíblia diz que mandaram chamar Davi. Davi estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Primeira coisa que a gente observa aqui, que Davi estava trabalhando, enquanto os outros estavam ali, sei lá, fazendo o quê? Acontece muito isso no palácio do rei. Tem muita gente à toa, né? Então, quando a Bíblia diz que quando Davi chegou, bem entrou ali no lugar onde eles estavam, Deus falou com Samuel, levanta e unge, porque esse é ele. Um jovem de aparência, né? Um jovem mimoso, um jovem formoso, ruivo, que quando Samuel olhou para ele, talvez não tenha pensado como Deus pensou, mas Deus não olha. Deus disse para Samuel, eu não olho o exterior, eu olho o coração. Deus já sabia que aquele jovem, aquele moço, seria o homem pelo qual ele faria grandes coisas em Israel. Amém? Então é isso que eu quero falar para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Está tendo gravado aqui, pastor, aí, ó. Estou aparecendo na televisão ali, glória a Deus. Os irmãos que estão aí nos assistindo, Deus abençoe vocês, viu? Então, queridos, veja só. E tudo isso aconteceu assim. Davi tomou posse do rei? Não tomou. Deus ainda deu um tempo para Davi. Porque Saul era o rei. E as coisas acontecendo. E a Bíblia diz que as coisas foram acontecendo. Davi foi perseguido, viveu muita situação difícil. Nós sabemos pela leitura da palavra. Davi viveu muita situação difícil de se resolver. No entanto, Deus deu graça. Deus ia capacitando. Deus ia abençoando Davi. E o rei Saul estava no governo.
Davi conheceu o filho de Saul, um dos filhos de Saul, chamado Jonatas. E a Bíblia diz que Deus abençoou a amizade daqueles dois. A Bíblia diz que Deus abençoou muito a amizade daqueles dois, por causa da sinceridade que havia no coração de ambos. Jonatas era um bom filho, Jonatas era um homem inteligente, filho do rei, era um príncipe. E Davi era o sucessor de Saul. E Davi, um dia, Jonatas chamou Davi e falou: vem cá, Davi, vamos sair para o campo andando. Foram passear no campo. E Jonatas, então, conversando com Davi, pediu para que Davi poupasse. Olha, Davi, você futuramente será um rei, com certeza. Eu vou morrer, a minha família vai morrer. Mais ou menos assim, depois você lê o texto, está escrito no capítulo 20, de 1 Samuel, a partir do versículo 11 até o 15. Você pode ver eu não vou ler aqui porque vai estender muito, e tem muita coisa para me falar para você. E Jonas então fez essa aliança, esse pacto com Davi. Olha, Davi, você, com certeza, você será o sucessor, você será rei de Israel. E quando você assumir, preserva a minha família, meus filhos, a minha família. Preserva. Porque naquele tempo, quando um reino tomasse outro reino, era comum que aquele reino que tomou o outro acabasse com tudo, não deixasse ninguém da família, para não ter sucessão. Então era assim, era comum naquele tempo. Então, Jonatas, pensando nisso, falou a Davi: Davi, tem misericórdia, eu quero que você faça uma aliança aqui comigo, um pacto aqui, nós dois. Eu cuido da sua família, se eu estiver vivo, você cuida da minha, se você estiver vivo. É mais ou menos assim. Então Davi fez aquela aliança com Jonatas, no capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ler essa história. E a Bíblia diz que aconteceu exatamente assim. Passou o tempo, e um dos dias, enquanto Davi estava fugindo, Saul tomou um nojo, uma inveja, uma ira de Davi, porque Davi, vocês conhecem a história, as pessoas preferiam mais Davi do que Saul. Fizeram uma música lá, as mulheres cantavam, que Davi matou milhares, que Saul matou milhares. Aí, Saul, até aqui tudo bem. As mulheres cantando, né? Saul matou milhares. Aí quando falaram, Davi matou 10 milhares, pronto. Acabou. Ele começou a perseguir o rei Davi, tentou matar Davi. E a Bíblia diz aqui, uma dessas situações, quando Davi estava sendo perseguido, fugiu para um outro lugar, e Saul estava governando. E quando os filisteus vieram contra o rei Saul, lá em Gibeá, a Bíblia diz que ali, quando Saul morreu Saul, morreu Jonatas nessa guerra, em Gibeá. Então, a Bíblia nos conta que, a história você conhece, está falando nessa semana com o pastor, engraçado, naquele tempo o negócio era difícil mesmo. Quando Saul, todo mundo conhece a morte dele. Ele não queria ser morto pelos inimigos. Então sobrou um flecheiro ali, um arqueiro, um soldado. Ele falou para o soldado: mata-me, porque eu não quero morrer na mão dos inimigos. O soldado não fez isso. Não matou ele. Ele pegou a espada e se matou. Ele se matou. E o soldado era tão fiel ao rei Saul que se matou também. Quando viu o rei morto, se matou também. Mas naquela guerra morreu muitos da casa de Saul. E aconteceu o seguinte: que nós estamos aqui vendo a história de Mefibosete. O que tem isso? Porque eu voltei um pouquinho para trás, para você entender. Saul, nessa guerra e outras guerras, perdeu a família dele inteira. Morreu Jonatas, morreu Malquissua, morreu Elisama, morreu Mical, a filha dele, morreu um monte de gente. E não tinha mais sucessor. Ao ponto, Davi, ele reinou sobre Jerusalém mais tarde, 33 anos, teve outros filhos, teve muitos filhos. Reinou sobre Hebron 7 anos,
teve filhos em Hebron. Então, Davi tinha muitos filhos. Então, o trono de Davi estava garantido, até pela palavra. Né? Mas Saul não. Deus havia rasgado o reino de Saul e dado a Davi. Até que ele tomasse posse, até que Davi tomasse posse, ele estava fugindo de Saul. Numa dessa situação, Davi foi ajudado por um homem chamado Amiel. Quando ele fugia de Absalão, Davi fugiu do próprio filho, para não ser morto pelo filho, e para não matar, talvez, o seu filho. Aqui nós vemos essa mensagem, um tema, um título, e eu quero falar disso. Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós. Toda aliança feita debaixo da presença de Deus, dentro dos parâmetros bíblicos, dos parâmetros do coração, dos princípios corretos, Deus não esquece disso. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na história de Mefibosete. Nós olhamos aqui na história de Mefibosete, nós olhamos da redenção do homem. Deus não esquece daqueles no qual entregaram a sua vida para Jesus. Não esquece. Jamais fará isso. Amém? De alguma forma, Deus tremenda e abençoado, Ele vai buscar esse homem. Buscar você. Aonde você estiver. Esteja você morto ou esteja vivo, Deus vai levar com ele. Amém, querido? Mefibosete, esse jovem, tinha esse nome? Não, não tinha. Quando Jonatas deu nome para esse filho, ele não chamava Mefibosete. Pastor, mas como que não? Está escrito aqui. Está escrito aqui. 2 Samuel 9. Pois é, irmãos. A palavra Mefibosete quer dizer boca da vergonha. Esse menino, quando nasceu, filho de Jonatas, ele era o sucessor do reino. Ele era um dos sucessores do reino. Ele nasceu em berço de ouro. Nasceu num lugar maravilhoso. Nasceu dentro de uma realeza. A esperança de Israel estava ali, na vida daquele menino. Esse garoto que foi criado até os 5 anos por uma babá, por uma ama, por uma serva. E a Bíblia diz aqui que esse menino, quando vieram as notícias que Saul havia sido morto, as novas, né, que eu chamava de novas, as notícias. As boas novas, na verdade, não era boa nova. Vieram as notificações de que Saul havia sido morto. Jonas havia sido morto. Isbosete havia sido morto. Outros filhos, Malquissua havia sido morto, filho de Saul. Outros filhos haviam sido mortos. Então a escrava, a babá do menino, pegou ele. Vocês vão atacar aqui. Eles vão matar todo mundo. Ela sabia que isso poderia acontecer. Então ela pegou o menino e saiu correndo. Eu vou cobrir, vou salvaguardar a vida desse garoto. Ela fez o trabalho dela. Ela saiu correndo, fugindo dali, de onde eles estavam. E a Bíblia diz que ele, nessa situação, a mulher derrubou o menino. Talvez tropeçou, não sei. A Bíblia não registra isso. Ela derrubou o garoto. Estava levando no colo. 5 anos. Quantos anos tem o filho de Isaac pequenininho aí? 5. Ela é a idade daquele menininho que vai passar ali, ó. Aquele príncipe ali, ó. Quer ver, ó? Belezinha? Vai passar ali. Vai descer dali da escada, ó. Quer ver que belezinha? Olha lá. Olha lá. Daquela idade ali, ó. Então ele caiu do colo da babá. E na queda ele quebrou as pernas. E isso, né, ocasionou um problema sério nos membros inferiores daquele menino. Ele ficou coxo. Não é igual hoje, né, irmão? Uma criança quebrar uma perna hoje, tem muito recurso, né? Não é verdade? A anatomia hoje está avançada. Mas naquele tempo não. E essa mulher, ela levou a criança, não sabemos para onde. A Bíblia não registra isso. A outra vez que aparece o nome de Mefibosete, aparece na cidade de Lodebar. Lodebar. Lo quer dizer não. Debar quer dizer pasto. Não pasto.
Aquela cidade não tinha relva. Aquela cidade era seca, uma terra seca, uma terra de ninguém. Segundo a Bíblia, terra de ninguém. Fala comigo, terra de ninguém. Naquela cidade não tinha portas, as casas. Naquela cidade não havia água. A água que chegava ali vinha de 37 quilômetros de distância, de outra cidade. Pensa bem, uma cidade assim. Não havia plantação, não havia relva, não havia nada. Essa cidade, segundo a história, ela era uma cidade que todo mundo ia para lá, mendigo, pessoas que roubavam, pessoas que não era bem visto na sociedade, ia tudo para lá. É uma cidade terrível. Não tinha nada ali, cidade pobre, cidade que não tinha nada. Segundo a história, estou falando isso porque você lê na história, essa cidade talvez foi devastada quando Josué acabou com aquele território de Jericó ali. Josué devastou aquele lugar tudo. Aí tentaram levantar a cidade e a cidade ficou assim. Uma cidade árida, uma cidade seca, terra rachada. Não tinha plantação, não tinha relva, não tinha nada. As casas ali não tinham portas. Pensa bem morar numa cidade dessa? Misericórdia, hein? Hein? Mariazinha. Morar numa cidade dessa? Misericórdia. Então, essa cidade foi aonde Davi lembrou. Quando Davi estava ali uma certa ocasião, não sabemos o momento, ele lembrou de Jonatas. E lembrou da aliança feita com Jonatas. Mas Mefibosete estava ali, fugido. Ele desapareceu do mapa. Por quê? Porque ele era descendente de Saul. E se alguém descobrisse, poderia matá-lo. Essa é a realidade. Estava ali escondido, fugido. Na casa de Maquir. Maquir era um mendigo. Era um homem que vivia de mendigância. Pedindo. Pensa bem, você ser criado por um homem assim? Um mendigo? Que saudade, como que é saudosa a comida do rei? Como que é saudosa a comida dos mendigos? Pelo amor de Deus. Hein? Como se trata, como se cria uma criança vivendo na mendigância. E Maquir era um homem assim. Mas Maquir era filho de Amiel. Amiel era conhecido de Davi. Por que era? Porque uma das mulheres de Davi, lá em Jerusalém, quando ele reinou ali, 33 anos, chamava Batsua. E ela era esposa de Davi. E ela teve muitos filhos ali com Davi. E Amiel ajudou Davi quando ele fugia de Absalom, talvez com provisão, alguma coisa assim. Amiel não era de estranho. Mas Maquir, ele criou Mefibosete. Mas Mefibosete não tinha esse nome. Quando Jonas, ele nasceu, Jonas deu outro nome para ele. O nome dele está aqui, ó. 1 Crônicas 8. Abra sua Bíblia comigo. 1 Crônicas 8. Ele não chamava Mefibosete. Eu vou explicar para você por quê. Todos acharam? 1 Crônicas 8. Vai no versículo 33, 34. Alguém, fica de pé, lê para mim, por favor. Se alguém engaixou. 1 Crônicas 8, 33, 34. Alguém engaixou aí? Fica de pé e lê para mim, por favor. Meribe Baal. Esse era o nome de Mefibosete. Mas, pastor, está escrito Mefibosete aqui. Pois é, querido. Vou explicar para você por quê. Porque todo nome que tinha terminação de Baal, quando nos dias de Acabe, rei de Israel, e Jezabel, sua mulher, que a mulher era uma assassina, uma mulher terrível,
O rei Acabe era um boneco, era um fantoche na mão dessa mulher. Na verdade, quem governava mais era ela. E essa mulher, ela instituiu o culto a Baal. Ela instituiu o culto a Baal. E isso tomou isso propagou, tomou uma coisa gigantesca. E aconteceu o seguinte: por respeito, por adoração a Baal, essa idolatria, esse poste-ídolo terrível, todo nome que tinha a terminação de Baal, eles trocaram por Bozete. É por isso que você encontra a palavra Mefibosete. Se você estudar a Bíblia, você vai ver isso. Tudo por causa do rei Acabe e da rainha Jezabel. Eles instituíram o culto a Baal. Então, todo nome que surgia, a terminação do nome de Baal, eles trocaram. Por causa da adoração dessa idolatria aos Baalins. Então, ficou assim. Merib Baal, que era o nome desse menino, filho de Jonas, trocado pelo Mefibosete. Amém? Então, entenderam até aqui? É uma explicação simples, mas eu acho que se você pesquisar, você vai ver. Tá certo? Então, olha aí, veja só. E a Bíblia diz aqui que esse menino estava ali nessa cidade. E Davi, quando lembrou da aliança feita com seu amigo, aliança feita com Jonas, pacto que feito com Jonas, ele falou: será possível? Será que tem ainda alguém da família de Saul? Será que restou alguém? E a Bíblia diz assim, que havia um servo de Saul que trabalhava ali, que quando esse servo, ele terminou o tempo de ser escravo, ele constituiu família. Ele teve 15 filhos, chamado Ziba. Esse Ziba, Davi mandou chamar ele. Tem um rapaz aqui que era servo de Saul. Ele chama Ziba. Vai lá chamar ele para mim. Chamaram o moço na presença do rei. O rei falou: é tu, Ziba? Ele disse: servo teu. Eu estou servo agora, né? Ele era escravo de Saul, mas agora servia no palácio do rei Davi. Existe alguém da casa de Saul pelo qual eu possa usar de beneficência, de benevolência? Existe alguém? Você sabe de alguma coisa, de alguém? Eu sei sim. Tem um filho de Jonas. Ele é aleijado dos pés. É? E lá onde que ele está? Olha, ele está lá na casa de Maquir, lá em Lodebar. Davi sabia perfeitamente que lugar que era esse, com certeza. Mandou chamar, vai lá, mandou uma tropa de soldados chamar, trazer Mefibosete. E a Bíblia diz que quando Mefibosete chegou na presença do rei, ele se prostrou. Ele se prostrou em terra, seu rosto em terra. Mefibosete, ele falou: servo teu. Aí Davi falou: olha, aí o que Davi falou? Falei: coisa mais linda, irmão. Olha que coisa mais linda, olha só. Vamos lá voltar lá, 1 Samuel, 2 Samuel, vamos lá. Olha que coisa mais linda, é isso que Deus fala para a gente, irmão. Essas são as palavras de Deus. Veja só. Você pode ter sofrido, pode ter tido traumas na sua vida, mas eu quero falar para você que existe um Deus que te ama, viu? Um Deus que te ama. E Ele não esquecerá, nem de ti e nem da sua posteridade. Amém? Essa história é muito bonita. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Na verdade, a Bíblia inteira é linda, né? Tem gente perdendo outro tempo, lendo outras coisas. Lendo outras coisas. Devia fixar, focar mais na leitura da Bíblia para conhecer como Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é tremendo. Nosso Deus não esquece das alianças. Não esquece das promessas. Amém, queridos? Olha o que ele falou. Diz, versículo 7. 2 Samuel 9, 7. E disse Davi: não temas. Olha, ele ficou atemorizado. Por quê?
Por que Mefibosete ficou atemorizado? Porque ele era o único, ele era, acho que só o único, o último da família de Saul. Falei, pronto, agora eu vou morrer. Porque naquele tempo, conforme eu disse, era comum que um rei acabasse toda a linhagem de outro reino. Destruísse tudo e não ficasse ninguém. Ele falou, vou morrer. Escondi até hoje, mas agora já era. Né? Ele se prostrou. Aí Davi disse, não temas. Que coisa linda, irmão. É o que Jesus falou para nós, não temas. Estarei com você todo o tempo, até a consumação do céu. Você não precisa temer nada. Passe luta, passe aflição, passe problema, passe dificuldade, mas fique em paz, porque Deus está com você. Deus está vendo tudo, amém? Deus está vendo tudo, não temas. Davi disse para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Eu serei bondoso com você, Mefibosete. Serei bondoso com você. Por causa da aliança, por causa da amizade minha com seu pai. Seu pai Jonatas, filho de Saul. Aí, Mefibosete, com certeza, se aprumou ali naquela posição ali. Então, o que Davi falou? Continuou falando para ele. Continuou falando para ele assim, ó. E restituirei. Você vai sair dessa miséria que você está vivendo. Eu vou restituir tudo que era de Saul para você. Eu vou voltar nas suas mãos aquilo que é seu por direito. Olha o que Davi fez. Você conhece alguém mais bondoso que Davi? Conhece um rei mais bondoso que ele? Na verdade, quando sobe na cabeça das pessoas, né? Toda a realeza sobe no coração das pessoas. A soberba da vida. Orgulho dos olhos, coisas assim. Dinheiro, muito dinheiro, muita coisa, muita terra. Eu vou restituir para você. Você vai sair dessa pobreza que você está vivendo. A gente não sabe os trajes que ele estava vestido, não sabe. Ele só chegou na presença do rei e se prostrou em terra. Davi então falou, não temas porque eu vou usar de bondade com você. Assim como eu e seu pai fizemos essa aliança, nós fizemos esse pacto, apertamos nossas mãos. Eu vou cumprir a palavra que eu dei a ele. Então, eu vou restituir para você tudo que é seu de direito. Olha que coisa linda, irmão. É Deus que faz isso, irmão. É Deus que faz isso no coração do homem. O homem por si mesmo, ele é mau. A natureza é pecaminosa. Por si só, o homem, se não tiver princípio de Deus no coração, ele faz coisas terríveis. Ele fez coisas do arco da velha, conforme a gente diz aí. Tem coisas que as pessoas fazem que nós não acreditamos. Meu Deus, por que isso? Aonde está? A gente não vê. A gente não vê situação para a pessoa agir de forma malvada, de forma violenta contra as pessoas. A gente vê isso até dentro das próprias casas, das próprias famílias. A gente vê isso dentro de uma família que parece boazinha, bem resolvida, assim não é. Você sabia que tem irmão que não conversa com o irmão? Eu não vou falar disso agora, mas tem irmão que não conversa com o outro dentro de casa. Tem mãe que liga para o filho lá no quarto para ele vir almoçar. Manda WhatsApp, manda mensagem para ele. O almoço está pronto. Tudo isso aí. Tudo por causa dessa tecnologia que nós temos aí. É excelente, é muito boa, mas estraga muito relacionamento. Estraga muito relacionamento. Estraga muito. Tem gente que não combina com o próprio, pessoa da própria família. Tem mãe que não combina com o filho, pai que não combina com o filho, e assim por diante. Davi, ele não tinha nada que fazer isso, mas por causa da aliança, por causa de Deus, foi feito diante de Deus, os dois ali, no campo, conversando, dois amigos. Essa história, esse pacto foi feito ali, no capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ver essa história. A partir do versículo 11 até o 15, você vai ler isso. 1 Samuel 20, e 11 ao 15. Essa aliança que Davi fez com os Jonatas. E a Bíblia é tremenda, meu irmão. Ela conta coisas que nós ficamos pensando assim, meu Deus, mas será que é verdade mesmo? Mas será que é verdade mesmo? Diante de tanta violência que a gente vê,
diante de tanta miséria que a gente vê, espiritualmente falando, miséria espiritual. Você sabe o que é miséria espiritual, irmão? A pessoa que não tem nada com nada. Não tem Deus, não fala de Deus. Miséria. Desse jeito. Então, essa história é linda por causa disso. Porque a gente vê aqui o amor de Deus. A gente vê aqui o amor de um homem. A aliança de um homem com o outro. Ele cumprimenta de tudo isso. Isso aqui dentro de uma simbologia representa Deus e nós. Representa Deus e nós. É tipo assim aquele filho que pediu a herança para o pai e foi embora. E sumiu da presença do pai. E gastou tudo que tinha. Depois arrependeu. E como é que o pai recebeu? Como é que o pai recebeu aquele filho? O irmão não, está vendo só como é que é o negócio? O irmão já queria, né? Já queria desabonar o pai pelo que ele fez. Preferindo, né? Querendo a preferência do pai. Mas o pai falou, não, esse filho nosso, esse irmão, estava morto, hoje ele viveu. Então é isso que Deus fez. Mefibosete estava esquecido, longe de Israel. Uma cidade, né, poeirenta, uma cidade que não tinha nada de nada. Cidade de ninguém. O nome Mefibosete quer dizer boca da vergonha. Quando alguém chamava ele, ô boca da vergonha, vem aqui. Isso quer dizer Mefibosete. E o nome dele é Beribe Baal. Quer dizer, aquele que Deus contenda, ou Deus contende, né? Quer dizer isso. E esse homem, chamado Ziba, esse homem também era o depreciador de mentiras. Ele lá na frente, Davi chamou ele, Ziba, e falou para Ziba, olha aqui, o seu senhor, filho do seu senhor, né? Você vai trabalhar para ele. Ele tinha 15 filhos. Você vai plantar, vai colher, vai distribuir, vai voltar toda a terra para ele. Agora é dele o negócio. É ele que vai administrar isso aqui. Mas Deus falou para Mefibosete assim, olha, e você, Meribe Baal, você vai sentar na minha mesa. Você vai sentar na minha mesa e vai comer pão comigo. Vai ser como um dos meus filhos. Olha que coisa linda, irmão. Salmo 23, prepara uma mesa perante meus inimigos. Olha só que coisa linda. Está aí o Salmo. Está aí o Salmo. O Salmo 113, abre a sua Bíblia. Salmo 113. Salmo 113. Que coisa linda, irmão. Está cumprindo a palavra de Deus aqui. Eu não sei se Davi escreveu esse salmo por isso. Se não foi por isso, vamos usar como foi. Olha só, Salmo 113. Versículo 5 em diante, diz assim, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do montouro, e levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Olha só, Mefibosete falou assim, como que você vai fazer isso comigo? Eu sou apenas um cão morto. Olha a situação daquele homem. Olha como ele se via. Um cão morto. Ele era ninguém. Como que o rei vai fazer isso para mim? Tudo por causa da amizade minha com o seu pai. Da aliança que eu fiz com ele. Do pacto que eu assumi com ele. Tudo por causa dele. E por causa de Deus. Por causa do Senhor, nosso Deus. Que assistiu tudo, que se inclinou na hora que eu fiz aliança com ele e viu tudo. Então, eu estou fazendo com você exatamente isso. Eu vou restituir para você o que você é seu de direito. Mas você vai usar de bondade comigo? Eu não passo de um cão morto. Você é para você um cão morto. Mas para mim você é um príncipe. Levanta. Você vai sentar na minha mesa e comer pão comigo. Mefibosete, quando sentou na mesa do rei, era isso aqui, ó. Você está vendo as pernas do pastor aqui? Então a mesa, ela bate aqui, ó. Nos membros superiores. Ninguém vê a parte de baixo. Mefibosete, quando ele olhava para baixo da mesa, ele via a sua vergonha. Mas quando as pessoas olhavam para ele, não via a perna.
Ele era como todos, igual a todos. Amém? A mesa estava acima. A mesa era farta. Tinha queijo, tinha patê. Sei lá se tinha, só estou falando aqui. A mesa tinha muita coisa gostosa. Tinha aquela pãozão gostoso. Tinha grão de bico, não sei se você gosta disso. Tinha um punhado de coisa. E ele nunca viu aquilo. Ele foi criado desde os 4 anos, desde os 5 anos de idade. E foi levado para a casa de Ziba, para a casa de Maquir. Ele foi criado ali, naquela pobreza, naquela mendigância terrível. E quando ele já estava moço, isso já passou alguns anos, o seu avô havia morrido, Saul, seu pai havia morrido, filho de Saul, seus tios haviam morrido, Isbosete morreu, Malquissua morreu todo mundo, Mical morreu, só sobrou ele. Agora, a dinastia do reinado da monarquia é isso. O sucessor era ele. Ele era a esperança de Israel, mas aconteceu tudo aquilo com ele. Esse trauma violento aconteceu na vida desse moço. Talvez ele não esperava acontecer isso. Ele era uma criança. E caiu do braço da babá. E na queda ele quebrou as pernas e ficou coxo. E essa empregada, ela não esmoreceu. Ela levou ele aonde ela achou que poderia ficar seguro. E foi justamente nessa cidade. Lodebar ficava entre Jericó e Gileade, por ali. Uma cidade e a outra. Então ela fugiu de Jerusalém, fugiu dali. Porque Saul havia perdido a guerra, havia sido morto. Então, o que ela podia fazer era isso. Eu quero salvaguardar a vida desse menino. E levou ele para lá. E ele ficou muitos anos ali. E ele já era um homem formado, já tinha filho. Mefibosete tinha um filho, chamado Mica. E já tinha filho, olha só. Ele é aleijado dos pés, mas ele não era do coração. Tem gente que é aleijado de tudo, né? Não é verdade? A gente vê isso. A gente vê essas coisas aí. Né? As coisas que nós podemos fazer. E às vezes não queremos fazer. Às vezes nós fazemos coisas que nós não estamos nem pensando. Tudo é o processo da vida. Né? A vida segue. E nós estamos aqui. Diante dessa situação que esse homem, esse menino passou, essa desesperança, abriu-se a luz para ele. Reviveu-se novamente. Meribal, vem cá. Você, porque você é escolhido. Não é isso não. Porque havia uma palavra, havia uma aliança. E é como Deus fez conosco, Jesus fez conosco. Essa aliança que Jesus fez conosco, lá na cruz, você acha que Deus vai esquecer? Não vai. Não vai, não. Esteja você sepultado ou não, você vai com ele, amém? É isso que está escrito na Bíblia. É isso que a Bíblia registra, é isso que nós temos que fazer. Essa história de Mefibosete, de Lodebar, é a redenção do homem. Esse moço que não tinha mais esperança de nada. Muitos anos, vivendo na pobreza, na miséria, numa cidade que não tinha nada, uma cidade que não tinha relva, uma cidade que não tinha pasto, uma cidade que não tinha terra rachada, que nem água tinha. A água que chegava lá era 37 quilômetros longe dali. Sabe lá como que essa água chegava ali? Como sabe-se lá? Que condições que essa água chegava ali? Então, esse moço que viveu todo esse trauma, Mefibosete, ele recebeu a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é cumprida, amém? Porque o homem de Deus, homens fizeram uma aliança, homens pegaram na mão e apertaram. Tá aqui, aliança, pacto. Vai ver sobre isso para você ver que tipo de aliança que é feito por aí. Vai ver, tem uns que cortam o coloca sangue com sangue. Aliança de sangue. Aliança de tudo é jeito.
A aliança que Jesus fez conosco foi lá no Gólgota, lá no Calvário. Amém? E ela está ainda em pé. Ela está em vigência ainda. Até que tudo se cumpra conforme a palavra de Deus diz. Está certo? Então nós precisamos olhar com mais atenção para as coisas que nós estamos vivendo. Esse moço aqui não tinha esperança nenhuma mais. Desde os 5 anos de idade, ele foi parar num lugar e saiu do castelo do rei, da realeza, comendo do bem e do melhor, vivendo debaixo de, né? Tinha babá, tinha tudo. Ele era bem cuidado. Ele era saudável. Ele foi parar, de repente, num lugar que não tinha nada. Longe da sua casa. Longe, sem família, sem nada. Hã? Sem família, sem nada. E se viu numa situação dessa toda. Aconteceu que Davi lembrou. Deus fez lembrar. Com certeza, irmão. Ninguém esquece uma coisa tão forte assim. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Tem coisas meras, coisas simples que eu não esqueço. Ainda mais uma coisa forte desse jeito. Hã? Uma coisa forte, uma aliança forte desse jeito, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer o que Jesus fez por mim na cruz. De jeito nenhum. Eu erro. Eu peco. Se eu falar que não peco, já peguei. Eu faço coisa errada? Faço. Mas quando eu faço, na mesma hora o Espírito Santo me lembra. Me lembra, olha, você tem uma aliança. Continua ali, você vê. Olha lá, hein? Velhinho. Sabe quem fala isso? Não sei se fala. Hã? Então, meu irmão, a aliança foi feita e Deus cumpriu a palavra. Deus cumpriu isso. E Meribbaal é o nome de Mefibosete quando ele nasceu. Esse era o nome dele. Deus que contenda. Deus que contende. Isso quer dizer o nome. Agora, colocaram Mefibosete, boca da vergonha. Ziba, esse homem aqui, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver depois. Parece que ele é uma boa pessoa, né? Ele engana Davi lá atrás. Começa a falar mal. E foi beneficiado ainda. Metade da fortuna de Mefibosete foi parar na mão dele. Depois deu um avesso lá, mudou tudo. Ziba, propiciador de mentiras. Arauto do caos. Ziba. Não é fácil, não. A gente, às vezes, está ajudando. Às vezes a gente é ajudado por alguém que nem conhece a gente. E as pessoas que conhecem a gente cortam a volta da gente. Não é coisa. Não é verdade? Outro dia eu fui no banco receber a minha aposentadoria e parei na farmácia para comprar uma medicação para minha neta. Quando eu cheguei na porta da farmácia, veio um senhor de idade também. Um velhinho, um senhor, bem velhinho. Acho que é uma pessoa da roça, na zona rural aí. E estava com duas notas de 20, duas notas de 20 na mão, uma nota de 10 e algumas moedas. Ele falou, moço, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Eu fiquei alegre porque chamou de moço. Então, eu fiquei alegre. Né? Aí eu disse, pois não. Olha, eu tenho esse dinheiro aqui, e do lado da Drogazil, tem um supermercado agora. Tem um supermercado novo ali. E eu queria comprar uma cesta básica. Falei, você queria comprar? Esse dinheiro não dá? Ele falou, não dá. Não dá, está faltando dinheiro. Eu falei, então vamos lá. Aí eu fui lá com ele. Chegou lá, eu perguntei para a moça, quanto que era a cesta. Ela falou um valor lá. Não vou falar para você, vai fugir de lá. Não vai passar lá. É ruim, né? Aí perguntei, quanto o senhor tem? Ele tem tanto. Eu contei, está faltando um tanto. Então dá a cesta para ele. Qual o senhor quer? Tinha um punhado lá. Qualquer uma, não pode escolher. O senhor vai escolher a que o senhor quiser. Ele escolheu uma grandona lá. Disse, agora, como é que o senhor vai levar isso? Aí eu vou levar. Vai passar um amigo meu de um caminhão de leite e vai levar para mim. Então tá bom, então você pode esperar aqui que ele vai passar aqui. Paguei lá e saí. Rapaz, eu nunca tinha feito essas coisas. Mas a gente não. O coração a gente molesta nessas horas.
Se alguém tivesse pedido dinheiro, ele não queria nem pegar meu dinheiro na minha mão. Ele deu o dinheiro dele para mim. Olha aqui que eu tenho, isso aqui. Conta aí para eu ver. Aí aconteceu tudo isso. Bondade no coração, benevolência. É isso que o Davi fez. Ajudar aquele que precisa. Eu conheço um ditado que diz assim: dê um pouco que se tem aos que têm menos ainda. Então, a gente tem muita coisa, amém? Você não falta alguma coisa para você? Falta? Falta? Está faltando alguma coisa? Não. Se estiver faltando alguma coisa necessária, Deus vai suprir. Se alguma coisa que você não precisa, esquece. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Que Deus nos abençoe, amém? Seguir os princípios da palavra. Seguir a vontade de Deus. Fazer o que Deus manda, amém? Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha, o velhinho está suando, tadinho. Toma uma aguinha aqui, velho. Repõe aí, para não desidratar. Perdoa, Pai. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Recebeu a palavra aí, a aliança de Davi com o filho dele. Beneficiou, abençoou alguém lá na frente. A sua aliança com Jesus hoje abençoa teu filho, teu neto, teu bisneto, amém. Tua família também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A bênção vai passar, amém? Glória a Deus. Se Jesus não voltar, a bênção passa. Como ele pregou aqui, que Davi tinha uma aliança com Jonatas. Às vezes, o próprio Jonatas mesmo não foi tão beneficiado com a aliança em vida. Porque teve que honrar o pai e morreu na guerra. Mas a aliança prevaleceu diante de Deus. Olha que coisa séria. Glória a Deus. E feita com o homem de Deus, que se lembrou depois e abençoou e confirmou a aliança. Maravilha. Agora você imagina bem, Jesus não está morto, está vivo, vive para sempre. Nós temos uma aliança com Ele. Nós vamos não estar mais aqui um dia se Ele não voltar, mas Ele permanece vivo. Então Ele vai, com certeza, estender a bênção baseado na aliança conosco, mesmo nós não estamos aqui, para os nossos netos, bisnetos. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo bem, você fica pensando só em você, mas não é só em você, a coisa vai se alastrar, vai se estender, amém, aleluia? Ela vai passar para outros aí. Pensa bem no seu neto, no seu filho, no seu neto. No seu filho, talvez você não está nem neto tem ainda, mas já está abençoado já. Amém? Olha que coisa. Você tem netos ali, ou você tem filhos. Você não tem nem neto ainda, mas o seu neto já está abençoado. E o seu bisneto, então, maravilha. Né? Não é o caso do pastor Sérgio, que não vai ver o bisneto, mas Deus, Jesus não vier, ele já foi. Tudo bem, amém, aleluia. Mas a aliança que ele tem com Jesus vai abençoar. A aliança que o pastor Sérgio tem com Jesus vai abençoar o bisneto dele também. Amém? Aleluia? Se Jesus não vier, ele não estará aqui para ver. Mas nós vamos ver e falar, o velhinho morreu, mas a aliança lá, a benção na vida lá. Amém, velhinho? Aleluia. Maravilha. Depois chega em casa lá, janta e deita, viu? Mas não tem problema para nós. Fala, pastor, o senhor deixou ele pregar lá, e ó, a noite inteira tremendo aqui em casa. Maravilha, aqui o velhinho, tem gente que não sabe aqui, mas o velhinho passou por uma situação difícil há 3 anos atrás, 2017, 18, 19, o velhinho vai para 4 anos, né? 4 anos o velhinho teve um AVC, em março, né? O velhinho teve um AVC, não morreu porque ficou 3 anos, 2 anos e meio em casa, por aí parado, porque deu um AVC nele, foi brincadeira não. E o desgramadinho voltou, rapaz, está inteiro aí. Amém, aleluia, velho. Maravilha. Gente, que Deus abençoe a sua vida, viu? Essa noite sua, esse domingo, final de domingo, segunda abençoada, terça abençoada, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo abençoado de novo. Mês de fevereiro, hoje é 31 de janeiro, fevereiro abençoado aí, glória a Deus, viu? Não desista não, Jesus já fez muito por nós. Ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo, Ele já abençoou nós.
é a gente que enxerga de uma forma errada, é a gente que toma decisão errada, é a gente que não valoriza, mas Ele nos ama muito, Ele te ama muito. Amém, meu querido? Vamos ficar em pé. Deus te guarde, Deus te proteja. A aliança, se Davi, que é Davi, homem falho, não esqueceu da aliança com Jonas, você acha que Deus vai esquecer da aliança que nós temos com Cristo? Nunca. E se a bênção está com Cristo, está conosco também. Você é uma abençoada de Deus, minha irmã. Você é um abençoado de Deus, viu? Em nome do Senhor, Pai, nós entregamos nas tuas mãos esta tarde aqui, entregamos esta palavra diante do Senhor, entregamos cada família, cada vida, cada pessoa aqui, Senhor, as ansiedades do coração, as angústias, as tristezas. Perdoa nós por muita coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer que não agradou o Senhor. Perdoa, Senhor, purifica nosso coração, que sejamos homens e mulheres de Deus, abençoados pelo Senhor. Essas pessoas que nos assistem também pelas mídias, sejam abençoadas em nome de Jesus. Os irmãos que estão presentes aqui, irmãs, sejam abençoados também em nome de Jesus. Que você confie no Senhor, descanse no Senhor, faça a tua parte. Deus está contigo, Deus te abençoa, Deus te abençoa. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam. Amém. Todos digam. Amém. E com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta essa pessoa abençoada do seu lado aí com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.